Um conto de Lígia Fagundes Telles. Olho de vidro. 318, 316. É ali. Rua das Tulipas, 316. Sim, senhor, hein? Que casa! Ainda desta vez o faro não me enganou. Quando vi ontem um velho, pensei com meus botões. Sujeito é podre de rico. Sei diferenciar fachada de coisa para valer. Rico tem cheiro próprio. Pode estar vestido simplesmente, mas tem um cheiro especial que vem do armário onde guarda a roupa, dos tapetes, da casa, da comida, do cachorro. Corno e rico eu conheço pelo cheiro. Ele entrou com ar assim vago de visitante de museu, ofereci uma cadeira, mas não quis sentar. Ficou de frente da mesa, muito empertigado, muito distinto. Então pensei, todas as manhãs faz massagem para tirar a barriga. Joga golfe num clube granfino e, apesar de ficar de língua de fora, não recusa subir uma ladeira. Era dos tais que deviam andar com uma tabuleta de pendurada no pescoço. Tenha sempre 20 anos. Às suas ordens, eu disse. Ele então me encarou. Nunca vi olhos tão duros, que não combinavam com seu ar de cretino distraído. Queria entregar-lhe um caso delicado. Começou e interrompeu a frase. Já sei, meu querido. Todos os casos são delicadíssimos. Ah, se tu soubesse como sou tão delicado. Cantarolei lá por dentro. Ofereci-lhe um cigarro. Ele quase aceitou, mas não gostou da marca. Os meus são mais fracos, disse, tirando o maço do bolso. Não eram mais fracos, eram ingleses. Ofereci-lhe fósforo. Agora examinava com interesse exagerado o cartão que afixei com taxas num canto da mesa. Esse desenho representa uma esmeralda? Perguntou. Não, é um olho, respondi. Interessante, tem tantas facetas. É o símbolo aqui da agência? E, sem esperar pela resposta, cravou em mim os olhinhos. Mas, como ia dizendo, queria confiar-lhe um caso muito delicado. Trata-se de uma senhora. Hesitou. Tinha nos lábios finos o mais falso dos sorrisos. De minha senhora, acrescentou pigarreando. Queria que durante 1 ou 2 semanas o senhor, pessoalmente, a observasse do meio-dia em diante. Tive vontade de rir. Observasse. Era raro alguém pedir para observar, ao invés de seguir, acompanhar, vigiar. Geralmente chegavam mesmo a pedir. Queria que o senhor fosse atrás. Mas está claro que aquele sujeito era distinto demais para falar assim. Fiquei na dúvida. Dera a entender que devia ser eu mesmo. Nos últimos tempos entregava os casos ao Ludovico e ao Geraldo, enquanto atendia no escritório, ou fazia corretagens por fora. Mas dessa vez não podia recusar. A nota ia ser alta, e eu podia deixar a agência com o Dudu atendendo. Estávamos no Natal, o movimento caíra muito. Nessa época, os desconfiados ficam menos desconfiados. Esposas, maridos, amantes. Quando devo começar? O velhote meteu a mão no bolso e exibiu uma fotografia. Trouxe, para facilitar. Examinei o postal e devolvi-o. Nem bonita nem feia. De uns 25 anos, um pouco magra, a mesma carinha triangular de Ivone, e aquele jeito de olhar meio estrábico, meio velado. Tá certo. De que poderá identificá-la? Quis saber. Sorri ainda aquele sorriso de quem se desculpa por ter tropeçado. Pode ficar tranquilo. Sua senhora lembra uma pessoa que eu conheço. Tirou a carteira. Toquei-lhe no ombro. Calma. O pagamento ficaria para depois. Se o senhor ficar satisfeito. Ele ficou sério e me olhou com uma cara de garoto abandonado no escuro. O que significava ficar satisfeito? Os olhinhos voltaram a se apertar implacáveis, vingativos. Escreveu com letra trêmula o endereço. Pintava o cabelo já ralo,
uma franjinha tipo Napoleão disfarçando a calvície. Embaixo do endereço escreveu um nome qualquer, inventado na hora. Num minuto poderíamos saber o verdadeiro nome, mas não interessa. Levei-o até o elevador. Uma boa lavanda, inglesa, como os cigarros. Concluí, cheirando minha mão. Teria que vestir minha melhor roupa para ir vê-lo dentro de alguns dias. Delicadeza por delicadeza, tenho a delicada incumbência de comunicar-lhe que sua excelentíssima esposa frequenta um apartamento na Rua do Girassol. Existe Rua do Girassol? Eis o nome ideal para uma rua de amantes. Rua do Girassol. O amor desabrochando na plenitude. Amor proibido, que é o máximo em matéria de amor. A coroa louca de peito aberto para os riscos, escândalos, aflições. Assim que a aventura entrar em decadência ou se oficializar, os amantes devem se mudar para uma rua com o nome de outra flor. Rua das Tulipas, 316. Que casa! A piscina deve ser nos fundos. Água azul, biquíni amarelo, sol batendo em cheio no corpo, quase marrom, a carinha triangular e inocente, pensamento enveredando para as bandalheiras. Debaixo do sol destes, até um bicho preguiça fica estimulado. Imagine então a vesguinha do nosso campeão de golfe. Dou meu pescoço a cortar como este vai ser um caso positivo. Sinto a coisa no ar. Não me arrependo de ter vindo. Acho que eu vou me divertir. Aliás, sempre preferi vigiar mulher. Tem outro encanto. Viado também. Homem não dá emoção. Somos diretos. Agimos com a naturalidade de quem vai escovar os dentes. A traição fica menos traição sem aqueles enrolamentos. Os gestos são mais abertos, mais simples. Não carregamos os miasmas da mulher que sai de casa para o encontro. Essa coisinha fascinante e imunda, se rebolando e olhando com o rabo do olho para um lado, para o outro. Homem não olha com o rabo do olho, só mulher. Me lembro daquela lourinha de casaco de onça, parecido com o casaco que dei para Ivone. O marido veio me procurar com a cara inchada, vermelha. Devia ter chorado como um bezerro. É lógico que já sabia, mas precisava urgente de alguém que lhe dissesse. Quando me contratou, nem dinheiro tinha o condenado. Foi sincero, explicou a situação. Quero deixar aqui esses objetos numa espécie de penhor, disse-me entregando um binóculo de ouro e uma cigarreira de prata, e não sei mais o que. Assim que tiver dinheiro, o que vai acontecer logo, venho retirar tudo. Não veio. Depois de receber o relatório, nunca mais apareceu. Dei o binóculo para a Ivone e vendi as outras coisas. A moça era lindíssima. Logo na primeira manhã tudo ficou esclarecido. A cera que fiz depois faz parte do ofício. Tomou um táxi. Eu, atrás, quando entrou na igreja, assustei. Um padre? É que eu estava tão certo de que ia reto para o amante que não entendi a igreja no meio. O lógico é que fosse pedir perdão depois, mas dessas coisas a lógica não funciona. Ajoelhou-se e, com a luz das velas iluminando-lhe os cabelos, era ver um anjinho louro se confessando a Deus. Saiu da igreja de cabeça baixa, os olhos molhados. Agora sim, agora vai fazer amor à beça. Não me enganei. Perto de 2 horas esperei num bar de esquina enquanto tomava café. Em cima de café. Fazia um frio dos diabos. E eu não podia beber por causa da úlcera. Enquanto olhava para o prédio encardido, tive vontade de cantar um tango. Gosto muito de tango. E tenho um então que se presta demais. Hermano, minha voz é um desastre. O certo é que quando os interessados chegam a recorrer a uma agência, é porque a coisa já anda preta. Tenha cá minha filosofia a respeito. No dia em que me aposentar, escrevo um livro de 500 páginas, de tanto que eu aprendi. É incrível como aprendi vendo o que os outros fazem, mulher principalmente.
Nunca esquecerei aquela dona que segui como um perdigueiro durante um mês. Saía de casa e frequentava esses lugares comuns que as mulheres costumam frequentar. Cabeleireiro, modista, clube, etc. Era muito elegante, andava como manequim. Mas quando chegava lá para as 4 horas, se metia no seu carrinho, guiava feito um homem e se enfornava no cemitério. Como não gosto de cemitério, esperava no portão. Até que comecei a ficar cismado. E se ela se encontrasse com alguém lá dentro? Não podia haver lugar mais discreto para uma boa prosinha. Fui espiar. Ela estava de joelhos diante de uma modesta sepultura, um retângulo de canteiro com uma pequena cruz de mármore no centro. Lidava como as plantinhas que cresciam em torno da cruz e tinha as mãos sujas de terra. Dava gosto ver com que cuidado arrancava as folhinhas murchas. Mexia daqui, mexia dali, chorando. Sim, mas tão tranquila em meio das marcaridinhas, como expressão que eu ainda não conhecia. Quando afinal saiu para lavar as mãos numa torneira na quadra adiante, corri para dar uma olhadela na sepultura. Era de um tal de Michel. Passado o prazo, fui dar conta do serviço. O marido era um tipo sardento e ruivo, de unhas roídas. Pareceu não ligar a mínima para a primeira folha onde eu contava que a mulher tinha trançado de lá para cá pelos intuitos de beleza, institutos de beleza, encontros com amigas, com conhecidos, cinema e mais isso, mais aquilo. Achou muito natural. Mas quando virou a página e deu com o cemitério, ficou verde, amarelo, azul de raiva. Ah, inexperiência, burrice! Eu estava pouco no ramo, esses pormenores não me tocavam. Só depois que eu percebi que traições e safadezas são feitas às vezes de palitos de fósforos. Um palitinho se unindo a outro e a outro e ao outro. Pronto, aí está o edifício. O homenzinho pregou os olhos no pedaço do cemitério e ficou parado. As narinas tremendo como as de um coelho na moita. Só nesse instante é que percebi, para cobrir minha falha, comecei a exagerar os gestos dela diante da sepultura. As mãos sujas de terra, e aquela expressão indefinível, como dizem os romancistas, que não sabem definir. Palavra que, se eu estivesse descrevendo a mulher com outro na cama, o efeito não poderia ser pior. Os olhos do homenzinho mudaram de cor. No começo eu jurava que eram verdes, mas escureceram tanto que agora pareciam 2 pedaços de carvão. Nunca vi ninguém ter tanto ciúme. Michel, ele murmurou, saboreando bem o nome, como se estivesse provando um gole de vinho. Chegou a estalar a língua. Michel. Repetiu e dessa vez não ouvi som nenhum. Como se despertasse, tirou a carteira, pagou com aquela alegria maligna que só mais tarde vinha a entender. E como? O terrível não é a certeza, mas a dúvida. Exatamente como nas doenças incuráveis. O triste não é a morte, mas a agonia. Eu amava demais meu pai. Não amava? Quando ele morreu, me deu um alívio, uma paz, vontade de dormir, andar, entrar no cinema, ouvir uma música, beber um uísque. Eu queria fazer qualquer coisa, menos sofrer. Que o sofrimento antes da morte, aquele sofrimento antes da consumação, já tinha me esgotado. Na história do corpo é igualzinho. A dúvida é 1000 vezes pior do que o instante em que a gente chega e diz: pronto, o senhor tem razão. Aqui estão os seus chifres. Daí por diante o cara pode pelo menos optar. Vou ser manso ou não. E aí, etc. E tal. Aliás, essa história de manso não existe. A mansidão é intercalada. São estados de conformação. Ora o sujeito sorri e do sorriso passa para o ranger dos dentes de que fala a Bíblia. Tudo assim sem sequência, sem lógica. Mansidão não quer dizer aceitação.
confundem mansidão com tristeza, que não é justo. Pensando bem, como só é corno quando existe amor, nesse esquema o amor é indispensável. Logo, se entra o amor, entra também tudo aquele absurdo de comportamento que vai da facada no ventre até o gesto de se descascar uma laranja e oferecê-la no prato. Mas essas considerações são para o meu livro. Eu dizia agora que o camarada Ruivo me pagou apressado, como se tivesse algo urgente para fazer em seguida. O quê? Fiquei preocupado e ao mesmo tempo curioso, com vontade de saber mais coisas sobre o morto, voltar lá e ler a inscrição do túmulo. Quantos anos tinha? Era casado? E ela continuava nas visitas? Mas não pude nem pensar nisso, porque já apareceu no escritório a mulher de pelos no queixo, me contratando para vigiar o marido. Não tive tempo para mais nada. O sujeito andava, e quando eu pensava, pronto, agora ele vai entrar em algum lugar porque está chovendo. Ele tomava um cafezinho e se punha a andar de novo. Nunca andei tanto. Meu marido é um cínico. A mulher me avisou. É cínico e esperto como uma raposa. Não se distraia que ele é ligeiríssimo. Uma semana inteira andei no seu calcanhar. Ia para o escritório, saía, tomava um cafezinho, saía outra vez, tomava outro cafezinho, comprava jornal, voltava para o escritório. Saía outra vez, tomava outro cafezinho. E quando eu dava conta de mim, já estávamos os dois desembestados pela rua. Ainda não descobriu nada daquele cínico? A mulher me perguntava. Seu marido não é cínico, seu marido é louco. Tinha vontade de berrar-lhe e depois me atirar numa cama e dormir 2 dias seguidos. Uma noite ela me chamou. Estava furiosa. Se o senhor ainda não descobriu nada, é porque ele já desconfiou que está sendo seguido. E como é um perverso, se diverte em fazê-lo andar desse jeito, ao mesmo tempo que me obriga a gastar inutilmente. Pode ser que ela tivesse razão, pode ser. Mas sempre que o resultado é negativo, o cliente me paga com aquele ar decepcionado de quem perdeu no vermelho. Mulher, principalmente, adora saber que não se enganou. Quer dizer que eu tinha razão? Mas se o sujeito é um santo, até eu recebo meio constrangido, sentimento de um dinheiro mal ganho, sei lá. Agora mudei muito. Já não fico torcendo para que o caso seja positivo. Ao contrário, fico com pena, amoleço. A não ser quando antipatizo como me antipatizei com o velhote. Então eu sinto aquele prazerzinho lá no fundo e que me faz dizer com meus botões, bem feito, bem feito. Uma chateação isso trabalhar com milionários, morando num bairro como este, belas ruas, belos jardins, etc e tal. Mas nem sombra de um café. Deixei meu carro na esquina, podia esperar dentro. Mas ele está no sol e aqui pelo menos tem essa árvore. A árvore é um elemento importante na profissão. Tão boa a árvore. A árvore, tão generosa, tão familiar. A gente devia se casar com a árvore. Poste é besta, mas árvore tem a doçura do berço. Um dia, em Coqueiros, me abracei a uma figueira e eu fiquei chorando. Até que, de repente, fiquei alegre, de novo, como se toda a tristeza tivesse se transferido para o tronco. Essa deve ser uma paineira. Passo a mão no casco, rugoso como uma cara velhíssima, e ela me diz que é preciso ter paciência. Paciência. Que a cavalheira do 316 está gostando do banho de sol. Talvez nem saia hoje, mas sairá amanhã ou depois, espero. Aprendi a esperar com Ivone. Extraordinário é que as duas se parecem demais. Ivone também tem um retrato assim, meio vesguinha, ar de gata de telhado. Nem que fossem irmãs.
que me corta o pescoço se esta também não está traindo o velhote. Se lhe perguntarem por quê, ela dirá: ele está caindo aos pedaços e eu sou jovem. Está bem, é uma razão. Mas quando Ivone me traiu, eu era moço e dava murros na rua para que não lhe faltasse nada. Foi num dia assim como este, começo de primavera, etc e tal. Tudo muito romântico, muito inspirado. Ela se embonecou toda e saiu dizendo que ia comprar não sei mais o que. Então eu fingi que ia para o meu emprego no banco e segui atrás dela. Nesse tempo eu era bancário. Gente demais na rua e, como não tinha prática, de repente a perdi de vista. Quando eu descobri de novo numa praça ao seu lado, já estava um homem de cachimbo, cabelos prateados. Parecia estrangeiro. Ela vestia um vestido branco feito de uma fazenda muito leve, os cabelos soltos até os ombros, a cintura tão fina. Fiquei olhando, pensando, como era frágil, palavra que eu não tinha reparado antes, como ela era delicada e frágil. Quem a visse diria, uma mocinha passeando com o pai, de certo, vão a alguma festa? Só eu sabia que festa era essa. Quase nem se falaram. Quando enveredaram por um hotelzinho ordinário com essa naturalidade de quem já se habituara a subir escadas semelhantes. Tive um choque tão grande que pensei que fosse desmaiar. Eu fiquei gelado, pregado na esquina e olhando como um desvairado para a porta por onde os dois tinham sumido. Tinha um vaso com uma palmeirinha na porta, hotel de Londres, imagine. Apertei no bolso o revólver, subo e dou 2 tiros em cada um. Subo daqui a uns 10 minutos. É preciso dar tempo para que se dispa. Quero que morram pelados. E antes do amor, tem que ser antes. Um tiro certeiro no meu ouvido, pronto. Tudo acabado. Gotas de suor corriam pelo meu pescoço com uma viscosidade de sangue. Enxuguei-as e olhei num desfalecimento para o lenço. No ouvido não, muito barulho. Depois tem lá um osso que costuma desviar as balas. Acabo vivo e surto. Melhor acertar no coração. Respirei fundo ouvindo o coração bater com tanta força que parecia querer arrombar o peito. Mas por que eu devo me matar? Quer dizer que sou traído, sofro e ainda tenho que morrer? Mas por que me castigar assim? Já não foi o suficiente? Não, eu não me mato coisa nenhuma. Mato só os dois, é isso. Mato os dois, depois me entrego. Chego na polícia calmamente, ponho o revólver na mesa do delegado. Pode me prender. O homem me examina, mas o que foi que o senhor fez? Tirou do bolso meus documentos. Acabo de matar minha mulher, o amante dela também. Manchete nos jornais. Ivone na primeira página, estendida na cama, seminua, os olhos bugalhados. Que isso? Susto maior do homem ao lado, de cueca, segurando ainda o cachimbo. Roberto, no maior espanto, telefonando pro Lula. Você esperava que ele fizesse isso? Processo. Chamo o Aristeu para me defender. No júri, o Aristeu falando. Fui colega do réu no ginásio e posso como ninguém falar desse adolescente puro e bom que viveu comigo os mesmos sonhos, as mesmas esperanças. Planejávamos seguir direito, abriríamos escritório juntos. Só eu prossegui estudando. Logo ele viria a conhecer aquela que foi sua felicidade e sua desgraça também. Ivone, a volúvel Ivone, pela qual se apaixonou a ponto de abandonar tudo para só pensar em ter uma situação econômica que lhe permitisse casar. A jovem e bela Ivone. Lembro-me do dia do casamento dos dois. Quanto respeito sentia por si mesmo e quanta fé depositava no futuro. Foi com os olhos marejados de lágrimas que levou Ivone ao altar. Ela era dele, só dele. Esse é o seu mais sagrado e doce direito. Esperava ter filhos. Quantas vezes me falou nisso?
filhos que cresceriam felizes dentro de um lar de dignidade e amor. E eis que agora, passados apenas 2 anos, 2 curtos anos, ela chafurda na lama, manchando o nome honrado daquele que lhe deu tudo, conforto, respeito, que digo, que lhe deu o próprio coração. Enxuguei os olhos, uma pena de mim quase insuportável, mas Aristeu se entusiasmava e prosseguia como uma cachoeira, sacudindo numa convulsão os punhos de renda. E notem os senhores que ele não premeditou o crime. Naquela tarde fatídica, tinha um revólver, é verdade, mas levou-o por acaso. Eu estava sofrendo horrivelmente, estava ali como um trapo, mas nesse pedaço do revólver, por acaso, desatei a rir. Até hoje não entendo o que se deu comigo, tão desesperado, o olho pregado no hotelzinho infecto e, de repente, começo a rir que não podia mais parar. E que me lembrei do Aristeu no ginásio. Sempre foi um mentiroso de marca. Todo santo dia tinha que inventar alguma novidade. Uma manhã nos chamou no maior mistério, e depois de nos fazer jurar que não diríamos nada a ninguém, contou que a professora de geografia estava grávida. Mas grávida? Como? Ela é solteira. Dissemos horrorizados. Naquele tempo não se usava mãe solteira, e isso de dona Renina ter um filho, e era um escândalo em que exorbitava em matéria de escândalo. Aristeu sorria triunfante. É o que eu estou lhe dizendo. E o pai é o seu Ferraz. Então ameaçamos. Se daqui a uns 3 meses a barriga dela não começar a crescer, você levará uma surra memorável. Ele ouviu calado. Uma semana depois nos chamou de novo. Aconteceu uma coisa. Dona Renina abortou. Agarramos Aristeu pela gola. Como é que você sabe disso agora? Ele tomou fôlego. Ela foi numa parteira, ora. Eu estava lá por acaso. Por acaso ele estava armando. Recompus a fisionomia, mas a verdade é que eu não consegui continuar imaginando a cena do tribunal. Não era mal escolher o Aristeu, aquele patife. Ele sempre estragava tudo. Já recorri a outro advogado, o tio Alcebiades, que me viu nascer, quando no meio disso tudo vejo Ivone sair muito sossegada do hotel. O sujeito ainda ficou lá. Ela saiu, sem pressa, com aquele andar de gata dorminhoca. Parou na porta de um cinema, espiou os cartazes, deu esmola ao mendigo. Ela é muito generosa. Chamou um táxi. Cheguei depois dela. Não conto os caminhos que fiz antes de chegar em casa. Entrei num bar para beber e não quis beber. Fui comprar uma vagabunda e larguei a vagabunda na metade. Telefonei ao Lula para contar tudo. Queria me abrir com um amigo e, quando ele perguntou quais as novidades, fiquei mudo como um peixe. Devo matá-la agora. Dizia a mim mesmo, enquanto ela trançava em meu redor, tirando os pratos do armário. Era a folga da criada. Agora, já. Repeti apertando o revólver no bolso. Mas por mais que me desse essas ordens, a verdade é que eu não tinha a menor vontade de matá-la. Mas ela te traiu. E quando me vinha essa palavra, eu como que despertava. Só essa palavra conseguia me sacudir daquela miserável apatia. Você também não a traiu? Vamos, responda. Perguntei a mim mesmo. Traí, é claro. Traí. Andei até com as amigas dela. Mas é diferente. Respondi, erguendo o olhar para o retrato da minha mãe e do meu pai na parede da sala. Lá estavam os dois, tão cheios de bondade e amor, a cabeça da minha mãe inclinada para o ombro dele. Meu pai fixava em mim um olhar severo. Seus lábios pareciam tremer sob os fartos bigodes negros. Não, filho, não. Larga esse revólver. Não se transforme num assassino. Se ela te traiu, expulse-a de casa. Abra a porta e aponte. Rua. Levantei-me. Isso mesmo, expulsá-la.
expulsá-lo imediatamente a pontapés. E olhei para minha mãe. Minha mãe tinha os olhos assustados, a boca entreaberta, mas não dizia nada. Estava com essa mesma expressão naquela tarde em que entrei de repente na sala. Meu pai tinha saído e eu pulava a corda na calçada quando me lembrei do meu diabolô que ficou em cima do piano. Abri a porta e dei com minha mãe sentada no tapete e o tio Alcebiades sentado junto dela. Fiquei olhando para a pastinha dele, que andava sempre tão lustrosa e grudada na testa como um pedaço de pano, que agora estava todo desmanchado. Minha mãe me olhou com aqueles olhos espantados. Depois sorriu e me estendeu a mão. Vem, filho, vem, venha procurar também. Ajoelhei-me e comecei a olhar debaixo das cadeiras. Sentia-me confuso com a impressão de que alguma coisa estava errada, mas não sabia o que era. Que foi que caiu? Lembrei de perguntar. Uma chave do tio Alcebiades. Minha mãe disse. Ficamos os três de gatinhas, palpando o tapete e levantando as almofadas. Comecei a ficar aflito. Minha mãe não gostava de se abaixar por causa do torcicolo, e agora, assim, de quatro, redobrei-me na busca. Veja se não está ali perto do sofá, que o Alcebiades indicou. Fui de joelhos até o sofá, olhei, lá estava a chave reluzindo no escuro. Achei, titio, achei! Anunciei na maior alegria, voltando-me para os dois. Eles já estavam de pé, ao lado do piano. Reparei que a pastinha de tio Alcebiades estava novamente no seu lugar. Você é um bom menino, ele disse, dando-me palmadinhas nas costas. Um bom menino. E por isso vai ganhar essa moeda. Compra um sorvete com ela. Beijei-lhe efusivamente a mão e saí correndo. Estava no meio da escada quando minha mãe chamou. Mas, filho, o que é que você veio fazer na sala? Lembrei-me. Ah, o meu diabolô. Ela tirou para mim. Toma, e não deixe mais aqui os seus brinquedos. Sentei-me num desfalecimento. Não era estranho? Nunca mais eu tinha pensado naquilo. Agora ela estava morta. Meu pai também. Minha impressão é que foram felizes sempre. No entanto, tu coque, mãe. Mãe, não. Mater, tu coque, mater. Mater, da terceira declinação, da terceira, espera aí. Arbor, arboris, mater, matris. Estava certo, era da terceira. Vem, meu amor, senão a sopa esfria, gritou Ivone da copa. Cerrei os dentes. Meu amor, não é? Cadela. Vou lá e atiro-lhe o prato de sopa na cara. Resolvi, dando um murro na poltrona. Venha depressa, meu bem. É sopa de ervilhas, você gosta tanto, insistiu Ivone. Não entendo por que as horas todas de danação me deixaram assim, varado de fome. Comi as ervilhas. Por um prato de ervilhas, um filho de Isaac também trocou seu mais sagrado direito. Não, não eram ervilhas, eram lentilhas. Isso mesmo, lentilhas. Como pode uma criatura ser tão baixa, tão vil, infecta, odiosa? Come, dorme, se veste, trepa, tudo com aquela carinha de gato esparramada ao sol. Vaca, grande vaca. E não sei agora por que eu estou sempre a associá-la com bichos. Gosto tanto de bichos, especialmente desses bichos. Vaca, cachorro, gato. Bichos e plantas. O sonho da minha vida era fazer de coqueiros uma grande fazenda e depois me casar com Susana. Promete, meu pai, promete que quando eu crescer vai me dar coqueiros de presente. Ele acariciava com os 2 dedos as pontas dos bigodes pretos. Só hoje compreendo com que tristeza mentia para mim. Prometo, filho, prometo. Eu corria e abraçava minha mãe. Mãezinha, quando eu crescer posso me casar com a Susana? Posso. Ela sorria e me dizia que sim. Susana, estamos noivos. Posso agora te dar um beijo? Perguntava todas as manhãs quando ela ia levar no quarto um copo de leite, espumando ainda. Punha-se a me fazer cócegas. Cheirava um pouco a estábulo, e disso eu não gostava, mas pensava, porque lida o tempo todo com as vacas, é por isso.
Quando a gente se casar, vai ficar como minha mãe, cuidando só das roseiras. Às vezes, nas brincadeiras de fantasma, na hora em que eu ia agarrá-la de lençol na cabeça, sentia no meu corpo os seus seios duros e redondos. Então me afligia. Susana, você prometeu que vai me esperar crescer. Você prometeu. Nas férias de julho, ao invés de irmos para Coqueiros, fomos para o sítio de tio Alcebiades. Fiquei desolado. Meu pai falou comigo de olhos baixos. A casa está em reformas, agora não podemos ir. Nas próximas férias, quem sabe? Só mais tarde, bem mais tarde, minha mãe acabou contando. Melhor que você saiba. Coqueiros já tem outro dono. Eu terminava o ginásio e pensava em entrar para a faculdade. Fiquei magoado por terem me enganado durante tanto tempo. Pois é, mas minha mãe justificou, eles sabiam quanto a fazendola significava para mim, não tiveram coragem, foram adiando a notícia. E Susana? Pensei em perguntar, não perguntei, não tive forças. A resposta podia ser triste também. Susana casou-se. Ou então, Susana sumiu. Fiquei quieto. E me consolei pensando em Ivone. Alguns dias antes tinha conhecido Ivone. Maldita a hora em que a conheci. Maldita, maldita! Estragou minha vida, essa é a verdade. Estragou a minha vida. Me envenenou. Perdi a confiança nos outros. Perdi a confiança em mim. É sórdida, sórdida. Aristeu tem razão. Preciso me libertar dela. Ele sim, ele foi feliz. Lucinda é honesta, virtuosa. Evita sair com Ivone. As duas não afinam. Há quanto tempo se conhecem e não conseguem ser amigas? Uma vez ela me disse, Ivone tem um temperamento muito diferente do meu. E acentuou bem a palavra temperamento. Que é que ela quis dizer com isso, hein? O quê? Imbecil. E quem é que me diz que também não faz das suas? Quem é que me diz que também não pula a cerca? Virtuosa, sei disso. Ivone pelo menos é franca. Diz o que pensa, não fica o tempo todo se escondendo, uma lagartixa. E gosta de mim. Quando eu tive tifo, não arredou o pé do meu lado, com perigo de ficar doente também. Impossível uma dedicação maior. Não comia, não dormia, ali do meu lado, enxugando minha testa, me cobrindo. O médico queria que ela arranjasse uma enfermeira, mas não quis. Passava as noites em claro à minha cabeceira. Sei que gosta de mim. Deixa o senhor Aristeu vir com aquela cara de pastor e voz de clarineta me fazer outra preleção sobre a virtude. Deixa ele vir que eu já tenho uma boa resposta. 5 horas. Nossa vizinha já deve ter tirado o biquíni e agora está tocando piano. Acho que o som vem de lá. Não, hoje ela não vai mais sair. Daqui a pouco chega o velhote e é lógico que ela não está à espera de que ele chegue para ir ver o amante. Amanhã, quem sabe? Amanhã. Toca bem a mocinha. Minha mãe também tocava essas coisas nesse mesmo estilo sentimental. Que me corta o pescoço se esse não é um caso positivo. Todos são, todos. E se Lucinda ainda não enganou Aristeu, por falta de imaginação. Enche minha boca d'água só de pensar num café. Café é só mesmo em casa. Café de coador. Ivone faz um café delicioso. Vai ficar triste porque não estou levando os morangos que me pediu. Direi que estavam podres.